e de poder estar juntamente com os irmãos hoje aqui, cultuando a Deus, conhecer pessoas novas, pessoas diferentes. Estou feliz com a presença de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, das jovens que estão ali atrás. Vocês são muito importantes para Jesus. E Jesus, Ele marcou um encontro com vocês aqui nessa noite. A entrada de vocês aqui não foi em vão. Eu tenho certeza que há uma palavra de Deus para a vida de vocês. Amém? Nós lemos um texto, irmãos, e esse texto está no livro de Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7, que diz que existe esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Há esperança para a árvore. Irmãos, nós sabemos que todas as vezes que nós falamos de árvore, nós lembramos de quê? De vida. Quando nós falamos de árvore, nós lembramos de vida. Irmãos, e é interessante que no livro do Gênesis a história começa com árvores. E nós vamos ver que Deus também está sempre comparando o homem como árvore. No Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Irmãos, e nós estamos lendo uma passagem onde diz que existe esperança para a árvore que foi cortada, porque vai haver um renovo, e não cessarão os seus renovos. Ela vai renovar e vai continuar renovando, e quando ela tiver vida, ela vai continuar sendo renovada. Meus amados irmãos, amém. E é interessante a árvore. Quando eu era criança, a minha mãe ali dizia que não podia, que a árvore não podia bater, agredir a árvore, porque a árvore também sente dor. Irmãos, é interessante que nós sabemos, irmãos, que a árvore, ela sente dor. A árvore sente dor. Só que a árvore, ela não se expressa, ela não tem como ela se expressar. Irmãos, e é bem verdade que a palavra de Deus, ela tem 3 tipos de linguagem: a figurativa, a literária e a metafórica. E aqui está usando uma figura de linguagem, está usando a árvore como um exemplo, mas para falar da vida do ser humano. Irmãos, e quantas das vezes eu e você, nós já fomos cortados e sentimos dor, e como nós ficamos como a árvore, não podemos chorar para ninguém, não podemos reclamar para ninguém, não podemos, não é verdade? Estamos ali, passamos por uma situação, porque o corte, irmão, a poda na árvore machuca a árvore, dói, a poda dói, o corte dói. Eu trabalhei muitos anos aqui nesta cidade e eu cortava árvores. Samuel sabe disso. Eu cortava árvores aqui, na cidade. Quando pedia, nós íamos lá e nos tornamos especialistas em cortar árvore. Cortamos árvore que até mesmo o bombeiro e a defesa civil corria. Cortamos uma árvore que é bem antigo aqui, nessa localidade. Sabe que lá na padaria Jurema, ao lado, eu vi aquela árvore quando criança, e eu tinha uma admiração profunda, aquela amendoeira que ficava até lá no ponto do ônibus. Você se lembra dessa amendoeira, pastor? Que ficava ali no ponto do ônibus, e era muito alto, e quando criança eu ia lá e ficava admirando aquela árvore. Quem cortou aquela árvore, irmão, fui eu. Eu era criança, e eu vi aquela árvore, e um dia foi necessário cortar aquela árvore, porque a raiz já tinha estourado, toda a calçada, estava entrando para dentro da casa. Irmãos, eu subi naquela árvore, e ela estava aproximadamente, quem vai ali, vai ver que tem um prédio, vai ver que ali, de frente à padaria Jurema, na mesma calçada ali, vai ver que tem um prédio, e a árvore, essa amendoeira, ela ultrapassava aquele prédio, e nós tiramos ali, nós cortamos aquela árvore, uma árvore que a defesa civil e o bombeiro correram, não quiseram cortar. Irmãos, mas o que me chama a atenção é que a árvore, quando ela está sendo cortada,
ou quando ela está sendo podada, a árvore, ela está sentindo dor. Ela está sentindo dor. Eu já vi pessoas que têm plantinhas e quando de repente eles precisam podar as plantinhas, eles colocam um pouquinho d'água, um pouquinho de dipirona, colocam um pouquinho d'água, espremem um remédio e colocam ali, porque a plantinha ela sente dor. Irmãos, e não é diferente eu e você. Quando nós passamos pelos momentos difíceis da nossa vida, Jesus, quando nós passamos pelos momentos em que nós somos podados pela vida, nós também sentimos dores. E às vezes somos como a árvore, sentimos dores e precisamos ficar sozinhos, calados, não verbalizamos, não comunicamos a ninguém. Mas irmãos, o mais interessante é que quando Jó está dizendo, porque Jó está falando também de si. Todos nós conhecemos a história de Jó. Quem nunca falou, ai Senhor, dá-me a paciência de Jó, porque Jó foi um homem paciente, porque era o homem mais rico do Oriente, mas por infortúnio recebeu notícias sucessivamente. Vieram as notícias que seus 8 filhos foram mortos, veio a notícia de que seus gados foram consumidos, veio a notícia de que tudo que ele tinha havia perecido, e logo depois nós sabemos que, não contente, Satanás também pediu para tocar, não é verdade, em Jó, e Deus permitiu que ele tocasse no corpo, mas que ele não tocasse na alma de Jó. Irmãos, porque eu quero dizer para você, ainda que Deus permita situações tão difíceis conosco, ainda que Deus permita que nós passemos por situações tão dolorosas, mas Deus, Ele é misericordioso para comigo e para contigo, assim como Ele foi com Jó. Quando o diabo queria tocar em Jó, Deus falou, na verdade Satanás queria tocar na alma de Jó, mas Deus falou, olha, você pode tocar até no corpo